Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então estamos aí, mais uma aula de direito penal. Na aula passada, sobre crimes contra o patrimônio, falamos sobre o crime do artigo 168 do Código Penal, que é justamente a apropriação indébita, um crime muito importante, falamos sobre ele. E nós vamos trabalhar agora o artigo 168A, que é um crime que é decorrência do artigo 168, que é justamente o que? A apropriação indébita previdenciária. Um crime muito importante aí na seara federal, tá bom? Então lá no artigo 168A fala: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, reclusão de 2 a 5 anos em multa. Então aqui nós temos um crime de elevado potencial ofensivo. Em relação à classificação do crime, nós temos um crime comum, tendo em vista que qualquer pessoa pode praticar esse delito, não exigindo uma qualidade específica do sujeito ativo. É um crime material para o Supremo Tribunal Federal, mas para a doutrina majoritária trata-se justamente de um crime formal. Então essa é a divergência, tá? É um crime doloso, tendo em vista que não admite a modalidade culposa. É um crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer maneira, unissubjetivo, ou no caso unilateral, ou de concurso eventual. Ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas. É um crime unissubsistente, não admite tentativa, não é possível fracionar a conduta criminosa. E nós temos aqui um chamado crime instantâneo, tendo em vista que o momento consumativo é justamente quando rompe o prazo, ali eu tenho o vencimento do prazo, o termo final do prazo, o qual o agente ele tem de encaminhar, de recolher as contribuições ali que foram recolhidas do contribuinte, tá bom? Pessoal, ponto importante aqui, esse crime, se você for analisar, ele não é um crime contra o patrimônio em si. Tudo bem que está localizado ali, dos crimes contra o patrimônio, no Código Penal, mas na verdade nós temos aí um crime contra a própria Previdência Social. Nós temos a Previdência Social como vítima desse crime, porque ele é praticado em detrimento da autarquia previdenciária, tudo bem? Então isso aí é muito importante, E houve, em relação a em torno desse crime, uma discussão no que tange a sua constitucionalidade, Então, o próprio Supremo, até eu me peço licença para ler aqui o julgado, ele fala aqui da apropriação indébita, aí ele fala assim, a norma penal incriminadora da omissão no recolhimento, você vê, da omissão, crime omissivo próprio, da omissão no recolhimento de contribuição previdenciária é perfeitamente válida, Então ele fala, aquele que o pratica não é submetido à prisão civil por dívida, porque não é possível, mas sim responde pela prática do delito em questão. O que acontece, todo mundo sabe que há muito tempo o Supremo decidiu que no Brasil, não é admissível a prisão por dívida, Nunca foi, na verdade, A própria Constituição proíbe. Aí, na própria Constituição, há duas exceções, no caso chamado depositário infiel e aquele devedor voluntário e inexcusável de uma pensão alimentícia, O STF ele fez uma interpretação da norma constitucional e tendo visto que o Brasil ele aderiu, ele ratifica convenções internacionais de direitos humanos, Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados e convenções muito importantes, por sinal, entendeu o seguinte, olha, essas convenções proíbem qualquer prisão por dívida, Então, no caso, a prisão do depositário infiel, ela não é possível de acontecer, Então, a única prisão por dívida, que é possível aqui no Brasil, é do devedor voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, que é aquele limite de 3 meses, caso ele não quite o débito, enfim, tá? Então, isso é muito importante. Então, surgiu uma discussão em torno desse artigo 168A. Olha, veja bem, se eu tenho aqui o ato do sujeito não recolher, esse tributo, as contribuições que são de competência ali da autarquia previdenciária para recebimento,
Então, se não há esse recolhimento e o sujeito ele é submetido à prisão, então na verdade eu tenho aqui uma prisão civil, né? Tô tendo aqui na verdade uma prisão civil, nem penal. O sujeito está sendo preso, mas por uma dívida cível. E isso não é possível, mas o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, não, aqui ele não está sendo submetido a uma prisão civil, mas é uma prisão penal decorrente de uma conduta criminosa. Então o STF ele afastou qualquer suspeita, né, discussão de inconstitucionalidade e declarou que a norma ela é constitucional. Então a tipificação do delito do artigo 168-A plenamente constitucional, tudo bem? Então isso é muito importante, tá? Houve essa discussão, mas no Supremo isso não foi aceito, esse argumento de que seria uma prisão civil que, né, como vimos, é proibida no Brasil, exceto no caso do devedor voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, tudo bem? Continuando, aqui nós temos a chamada Lei Penal em branco, né? Por que Lei Penal em branco? Tendo em vista que o seu dispositivo, o caput, ele necessita de um complemento. E especificamente nós temos a chamada Lei Penal em branco homogênea, né? Então aqui ela deve ser complementada, como fala aqui, deve repassar a previdência, enfim, ela deve ser complementada pela legislação previdenciária em relação aos prazos de recolhimento, né? Então nós temos ali as duas leis, 8.212 e 8.213, né? Temos a lei de custeio, a lei de benefícios, lei muito importantes, tá? Para quem estuda previdenciária e sabe muito bem, juntamente com a lei, com a LOAS, né? São leis aí que regem todo o nosso sistema previdenciário. E, óbvio, a Constituição Federal, lembrando que houve uma emenda constitucional 103 de 2009, muito importante na seara previdenciária, que é justamente o quê? A reforma da Previdência, né? Então, quem está estudando previdenciário sabe muito bem que você tem que estudar a emenda constitucional 103 de 2019, que justamente reformulou muita coisa aí no âmbito da Previdência Social no Brasil, tá? Então, aqui nós temos uma lei penal em branco homogênea. Por que homogênea? Porque o complemento tem a mesma estatura da norma a ser complementada. Então, tem uma lei complementando lei, né? Por isso que é homogênea. E ele vou além. É uma lei penal em branco homogênea heterovitelina, tendo em vista que o complemento não se encontra no diploma penal, no Código Penal, mas sim em outro diploma legislativo, numa outra legislação, né? Então aqui nós temos uma lei penal, né, uma norma penal em branco, homogênea, heterovitelina, tá? Heterovitelina. Então isso é muito importante, tá? Outra situação. Pessoal, será que pessoa jurídica poderá figurar como sujeito ativo do crime do artigo 168-A, a apropriação indébita previdenciária? Não, tá? Não, a pessoa jurídica ela não pode ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita previdenciária. Então grave isso aí, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita previdenciária. Então isso é muito importante também, tá? Muito importante. Outro ponto, pessoal, é o seguinte. Além desse artigo 168-A, existe o artigo lá, que é o 337-A do Código Penal, que está no âmbito dos crimes contra a administração pública, né? Que é o último título do Código Penal. Então, qual a diferença, né, da apropriação indébita previdenciária lá para a sonegação de contribuição previdenciária? Então, qual a diferença? Porque se você for analisar, é muito parecido, né? A questão é que lá no artigo 337-A, que trata da sonegação de contribuição previdenciária, lá a conduta é praticada mediante fraude. Então, tem um emprego de fraude na contribuição, na sonegação de contribuição previdenciária. Na apropriação indébita, né, previdenciária, artigo 168-A do Código Penal, não há um emprego de fraude. Simplesmente o agente ele não repassa à autarquia previdenciária as contribuições recolhidas dos respectivos contribuintes no prazo adequado. Só isso. Rompe o prazo, agora tem que comprovar o dolo, né, do agente, de certa forma, de se apropriar desses valores, né? Então, inclusive, já existiu uma discussão, digamos que a empresa está passando por dificuldades e ele pega esse dinheiro e direciona a sustentar a empresa, é a tese do estado de necessidade, mas prevalece que isso não é admissível, né? A não ser em situações de extrema necessidade, de força maior, caso fortuito, enfim, mas em regra isso não é aceitável.
o sujeito ele recolheu a contribuição ali dos salários dos empregados, por exemplo, ele tem o dever de repassar isso à autarquia previdenciária no prazo legal, tá? Então isso aí também é muito importante. Outro ponto é que esse crime é um crime de competência da Justiça Federal. Por quê? Se eu falo da autarquia previdenciária, que é o INSS é uma autarquia federal. Então, se é uma autarquia federal, né, a competência para processo e julgamento de crimes praticados em detrimento da autarquia federal, conforme o artigo 109 lá da nossa Constituição Federal, é da Justiça Federal, nesse caso aqui, de primeira instância, tá? Justiça Federal de primeira instância, em regra. Tudo bem? Então isso é muito importante também. Outra discussão que gera em torno disso aqui, né, é a aplicabilidade do princípio da insignificância. Então será que a apropriação indébita previdenciária, né, o crime do artigo 68, admite a aplicação de insignificância, né? Lógico, o crime de apropriação indébita, artigo 68, sim, admite. E aqui, a apropriação indébita previdenciária admite? Sim, tá? Admite a aplicação do princípio da insignificância, desde que os valores não ultrapassem o patamar de 20 mil reais. Antes existia uma divergência entre o STJ e o STF, né? O STF falava 20 mil, o STJ falava 10 mil reais, mas houve um alinhamento, né? Então o limite aí é 20 mil reais, tanto STJ como, né, STF, tá? Então isso aqui prevalece. Pessoal, no parágrafo 1º, as chamadas figuras equiparadas, né? Mas antes vamos analisar o próprio tipo penal. Então fala aqui, deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Quando fala as contribuições, né? Então é importante a gente saber que contribuições são essas, né? Então nós temos aquelas contribuições que visam ao financiamento, né? Que são as contribuições previdenciárias, que é justamente o que? O financiamento da Previdência Social, tá? E elas estão regulamentadas lá na Constituição Federal, né? Então você consegue ver todas as contribuições que são devidas, tá? À Previdência Social. Então, se há omissão no repasse dessas contribuições, então nesse caso eu tenho uma conduta criminosa, tá? Agora sim, parágrafo 1º, nós temos as chamadas figuras equiparadas, né? Então fala lá, nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal, aí vem contribuição, outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, terceiros ou arrecadada do público, né? Aí vem inciso 2, no mesmo sentido, deixar de recolher contribuições devidas também à Previdência, que tenham integrado despesas contábeis, né, ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços. Inciso 3, aquele que deixa de pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então aqui nós temos as condutas equiparadas, tudo bem? Parágrafo 2º, pessoal, temos aqui uma causa extintiva da punibilidade. Então, parágrafo 2º, temos aqui a causa extintiva da punibilidade. Então diz lá, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, então não é simplesmente voluntariamente, mas espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, né? Pessoal, ponto importante aqui é que essa causa extintiva da punibilidade, primeiro, o agente, ele de forma espontânea, ele declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, né? E além disso, ele presta as informações que é acumulado né? Então ele presta as informações devidas à Previdência Social. E ele tem que fazer isso antes do início da ação fiscal. Como é que seria essa ação fiscal? É uma ação judicial? Não. É uma ação de fiscalização mesmo. Por exemplo, da própria Receita Federal, digamos. Então, digamos que a Receita notifica o sujeito a prestar informações. Cabe a causa extintiva da punibilidade em tela? Não cabe, porque já houve o início da ação fiscal. Então ele tem que, já de forma espontânea, antes de qualquer movimentação da fiscalização,
fiscal em si, né, se é da Receita Federal, né, ele já tem que prestar as informações, confessar a dívida e pagar, e pronto. Isso antes da ação fiscal. Agora, depois da ação fiscal, ele não vai ser agraciado pela extinção da punibilidade. Pode acontecer um arrependimento posterior, né? Aplica-se o artigo 16 do Código Penal, mas não será aqui aplicada, tá, essa causa extintiva da punibilidade do parágrafo 2º do artigo 168-A do Código Penal. Tá? Então isso é um detalhe muito importante também, tranquilo? Parágrafo 3º também tem uma situação muito interessante, fala o seguinte, ó, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, ó, tem um perdão judicial aqui, ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Então, se o agente é primário, de bons antecedentes, o juiz pode até deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa, né? Então, aqui eu teria então um perdão judicial. Agora, desde que, inciso 1, tenha provido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo mínimo para o ajustamento de suas execuções fiscais. Pessoal, aqui é muito interessante. Então, se o cara espontaneamente ele confessa, paga, né, e presta as informações antes da ação fiscal, extingue a punibilidade. Beleza. Digamos que ao início da ação fiscal, da fiscalização tributária ali, enfim, é possível ainda ele fazer alguma coisa? Sim. Então fala aqui, se ele é primário de bons antecedentes, né, óbvio, se ele após o início da ação fiscal e antes de oferecimento da denúncia, cuidado para não confundir aqui antes do recebimento, é antes do oferecimento da denúncia, desde que ele efetue o pagamento da contribuição, inclusive acessórios. Que acessórios seriam esses? Multas, juros, correção monetária. Então, esses são acessórios, tá? São chamados acessórios à dívida tributária em si. E o inciso 2, no inciso 2, o valor das contribuições seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência, né, para ingresso das suas execuções fiscais. Porque muitas das vezes, para o Estado, não é vantagem ingressar com uma execução fiscal quando o valor é muito baixo, porque o processo é caro, né? Ele demanda tempo. Então, o Estado ele se preocupa com valores vultuosos, né? Tá? Então, muita atenção aqui nesse parágrafo 3º, tá? Cuidado, se antes da ação fiscal ele confessa, paga, enfim, nós temos a causa extintiva da punibilidade. Se depois da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, né, ele efetua o pagamento da contribuição, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. Teria que ter um perdão judicial, né, se ele deixa de aplicar a pena, né? Ou a situação do inciso 2, quando ele sendo primário, né, e de bons antecedentes, o valor dessas contribuições devidas não ultrapassar o valor mínimo para o ingresso, né, por parte da Fazenda Pública de suas execuções fiscais, tá? Pessoal, muito importante esse detalhe aí também, aqui do parágrafo, né, do parágrafo 3º do 168-A do Código Penal, tá? Então, com isso, eu encerro, né, a análise do artigo 168-A. Vamos agora passar... Existem outras situações interessantes, né, para a gente trabalhar aqui, né, e tudo mais, mas vamos avançar aí, que a nossa intenção é justamente, né, trazer os tipos penais mais importantes e os pontos mais importantes, né. Então, vamos agora falar do chamado estelionato, artigo 171, né. Então, houve mudanças muito importantes, né, com a Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrime, né, promoveu uma grande mudança no tipo penal do artigo 171 e nós vamos falar sobre isso aqui. Então, vamos lá. Então, no artigo 171 tem um crime de estelionato, né. Então, fala lá, obter, olha só o verbo obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Nós temos aqui um crime de médio potencial ofensivo, tendo em vista que a pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano. Então isso é muito importante, tá? Pessoal, vamos aqui
comentar algumas coisas antes da gente destrinchar ali todo o tipo penal do artigo 171 e comentar as alterações promovidas, né, pela Lei 13.964/2019, que é o famoso pacote anticrime. Então nós temos aqui um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, em que não se exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, é um crime de forma livre. O estelionato pode ser praticado de qualquer maneira, pela internet, pelo telefone, frente a frente mesmo, face a face, pode ser de forma escrita, mensagem celular, enfim, né? É um crime de forma livre, né? Como eu falei, crime material, né? E também chamado de duplo resultado, porque ele é material. Tendo em vista que para a sua consumação ele exige a ocorrência do resultado naturalístico. E por que seria um crime de duplo resultado? Por quê? Porque se você analisar o tipo penal, ele fala aqui, né? Obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então a gente, para consumar esse delito, ele tem que ele obtém a vantagem ilícita e promove um prejuízo alheio, certo? Então é necessário esse duplo resultado, tá? Para que o crime reste, né, no caso, consumado, tudo bem? É um crime instantâneo, né, em regra, ou muitos falam também que ele pode ser instantâneo de efeitos permanentes, tá? É um crime plurissubsistente, então é possível a conduta tentada, né? Isso é importante. E é um crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, tá? Então não tem nenhum impedimento em relação a isso, tá? Pessoal, vamos aqui analisar agora o tipo penal. O verbo é obter. Então você vê que aqui o estelionato, ele não envolve o ato de se apropriar e ele não envolve o ato de subtrair. Então nós não temos uma subtração, né? E não temos aqui uma apropriação, mas temos uma obtenção da vantagem, né? Então isso é muito importante porque isso realça a imprescindibilidade, a necessidade de colaboração da vítima. Então no estelionato, a colaboração da vítima ela é imprescindível, ela é necessária. Então isso é muito importante, tá? Algo totalmente diferente em relação ao furto, em relação ao roubo, né? Vimos que na extorsão a colaboração da vítima é necessária? Sim, mas qual a diferença da extorsão e extelionato? A extorsão é a violência ou grave ameaça, né? O estelionato não tem violência e não tem grave ameaça no estelionato, né? No estelionato a vítima ela é induzida ou mantida em erro. O agente ele cria um contexto fático em que a vítima, ela olha, ela observa ali, ela de certa forma, ela acha que sabe o que está acontecendo em sua volta, mas na verdade está sendo enganada, né? Por isso que há o emprego da fraude no estelionato. O emprego da fraude no estelionato é de suma importância. Já aproveitando o gancho, né? A diferença entre o estelionato e o furto qualificado pela fraude, né? Temos o estelionato e o furto qualificado pelo emprego de fraude. Qual a diferença, professor? Entenda, lá no furto, a fraude ela é empregada visando o quê? O agente ele visa reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa, né? Então a vítima o agente emprega a fraude, né? Mantém ou induz a vítima em erro. A vítima reduz a vigilância sobre o objeto, o material do delito, e ele vai lá e subtrai. Então, no furto, nós temos uma subtração, algo que não há no estelionato. No estelionato, o estelionatário ele emprega a fraude em que a vítima ela é enganada e ela simplesmente, acho que não sei se parou aqui, tá? E ela simplesmente entrega a vantagem ao agente. Ela é enganada, entrega, o agente não subtrai isso dela. Então isso é muito importante nessa distinção entre os crimes, né, de estelionato e furto qualificado pelo emprego da fraude, tá? Então isso é muito importante também, né? Ponto importante do estelionato é que a vantagem ilícita ela deve ser de natureza econômica, tá? Então aqui a vantagem obtida pelo agente, pelo estelionatário, ela deve ser de cunho econômico, de cunho patrimonial. Por quê? Nós temos aqui um crime contra o patrimônio, tá? Quando fala prejuízo alheio, significa um dano patrimonial, é óbvio, né? Porque é um crime contra o patrimônio. E a vítima ela deve ser pessoa certa e determinada, né? Então isso é muito importante, né? Então a vítima aqui ela tem que ser uma pessoa certa e indeterminada. Ponto importante do estelionato é que é um crime eminentemente doloso. Não admite a modalidade culposa. O estelionato é um crime eminentemente doloso, não admite a modalidade culposa, tá? Não admite modalidade culposa.
Então, como falamos também aqui, né, a questão é um crime de duplo resultado, já falei com vocês. Então, nós temos aqui a obtenção de vantagem ilícita somado com o prejuízo alheio. Obtenção de vantagem ilícita, um resultado, somado com prejuízo alheio, outro resultado. Então, essa somatória de resultados obtém com isso que é a consumação do crime, tá? Outro ponto, professor, mas se houver a reparação do dano, né? O que acontece, né? Será que apaga a conduta criminosa? Não apaga, tá? A reparação do dano, ela pode acontecer, sim, mas o único benefício que o agente terá será o quê? Um arrependimento posterior, artigo 16, que é plenamente, né, no Código Penal aplicável aqui ao crime de estelionato, tá? Em relação à ação penal, veremos que ela era pública e incondicionada e com o pacote de crime passou, em regra, ser de ação penal condicionada. Então, hoje, após a Lei 13.964, né, de 2019, o pacote de crime, o estelionato passou a ser um crime, em regra, de ação penal pública condicionada. Professor, mas aí, não é mais incondicionada? Agora, a ação incondicionada apenas em algumas exceções que estão previstas lá no final do dispositivo que nós vamos falar aqui, tá? Vamos conversar sobre isso e discutir o porquê, o que levou o legislador, né, a passar a tratar o estelionato como crime de ação penal condicionada, tá? Então vamos falar sobre isso também, tá? Pessoal, vamos aqui iniciar o trabalho, né, analisando o tipo penal. Então, o artigo 71, no caput, fala lá, obter para si ou para outra, então, especial fim de agir, né, não é apenas obter, mas para mim ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo, né, então eu vou o quê? Se eu vou induzir, eu vou inculcar ali, né, a ideia na cabeça da pessoa. Então eu vou criar uma situação, vou falar, olha, tem uma oportunidade de ouro, tá aqui, ó, esse carro, ele custa no mercado 40 mil reais, mas aqui ele tá valendo aqui na minha mão, né, sei lá, 20 mil, né, pô, 40 para 20 a pessoa vai lá e paga, tá enganado, nem recebe o carro nem nada, isso acontece muito, infelizmente, tá? Então, ou mantém erro, a vítima já está em erro ali, né? Ela acha que está fazendo um bom negócio, o sujeito se aproveita e aí aplica o golpe, né? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que é o emprego de fraude. O estelionato ele exige esse emprego de fraude, esse engodo, né? Por parte do agente do crime, tá? No parágrafo 1º, pessoal, temos a figura do chamado estelionato privilegiado, tá? Parágrafo 1º, temos a figura do chamado estelionato privilegiado, né? Então, o estelionato privilegiado tem alguns requisitos. Então, fala assim, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O artigo 155, parágrafo 2º trabalha o quê? O furto privilegiado, né? Então, a pena do estelionato privilegiado será aplicada na mesma sistemática do furto privilegiado. Então aqui nós temos uma causa especial de diminuição de pena, né? Então vai ter uma pena reduzida, tá? Então esse é o estelionato privilegiado, tranquilo? Então isso é muito importante. Quando fala esse pequeno valor, seria um valor de até um salário mínimo, né? Isso aqui é o que, né, esse prejuízo, seria um prejuízo de até um salário mínimo. Isso aí é o que prevalece tanto na doutrina como também na jurisprudência. Ponto importante é que essa redução da pena é um direito subjetivo do réu. Então, se nas circunstâncias for constatado, né, que o agente ele é primário, né, a coisa de pequeno valor, desde que não haja possibilidade de incidência do princípio da insignificância, né, enfim, aqueles vetores que é plenamente aplicado aqui no estelionato, é direito dele ter a sua pena reduzida na terceira fase da dosimetria, né, por parte do juiz condutor do processo, tá bom? Então esse é o estelionato privilegiado. No parágrafo 2º, nós temos as chamadas condutas equiparadas, que são muito importantes, tá? Então fala aqui, nas mesmas penas incorre quem? Aí vem, inciso 1 fala da chamada disposição de coisa alheia como própria. Eu vender algo como se fosse meu, mas na verdade pertence a outra pessoa, né? Isso nunca acontece. Por exemplo, tem um terreno, vi lá o terreno abandonado entre aspas, né? Ele tem dono,
Ah, isso aqui, quer saber, o cara não tá limpando, vou limpar aqui, é meu agora. Limpo tudo, tal, boto uma placa de vende-se e vendo o terreno, né? Isso é o quê? Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Então fala aqui, inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Então tem o ato de dispor, né, de coisa alheia como própria. Esse é crime, né? Estelionato. Forma conduta equiparada, tá? No inciso 2, eu tenho alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, né? Então fala aqui, ó, vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias, né? Então quando fala aqui coisa própria inalienável, então digamos que eu sou proibido de vender aquilo ali, digamos que é uma herança de alguém, né? Eu não posso vender uma condição da herança que eu não venda por cerca de 10 anos, enfim, sei lá. Então é inalienável. Então se eu vou lá e vendo algo que é inalienável, né? Eu não posso comercializar. Então isso aí, né, sem dúvida, configura o crime de estelionato na modalidade alienação de coisa, né? Alienação fraudulenta de coisa própria. Aí gravada de ônus ou litigiosa, tem um bem que, digamos, um carro que está discutindo na justiça quem é o proprietário, se é meu, se é da minha ex-esposa, enfim, eu vou lá e vendo o veículo. Estelionato também, tá? O imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento e prestações, né? Então, se eu vou lá, faço um contrato de promessa, compra e venda com um terceiro e vendo para outro, estelionato também, tá? No inciso terceiro do parágrafo 2º fala da chamada defraudação de penhor. Aí fala assim, inciso terceiro, defrauda mediante alteração, alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Então, digamos que eu tenho um carro empenhado, que é garantia do empréstimo, até um empréstimo que eu fiz mesmo, enfim. Eu vou lá e vendo o veículo, né? Então isso aí eu tenho uma defraudação de penhor que configura estelionato equiparado, tá? Fraude de entrega de coisa, inciso 4º, defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém, né? Então, digamos, eu tenho que entregar algo com substância tal, vou lá, aplico, digamos, o álcool é 70, mas na verdade ele é 40, né? Então eu estou defraudando a própria substância, tá? Aí vem qualidade, quantidade também, né? Então digamos que tem que ter ali 100 ml e eu ponho 70 ml, por exemplo. Então esse aí não pode, tá? Inciso 5, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Isso aqui é muito importante, tá? Olha só, inciso 5, aquele que destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro, né? Olha só, primeira situação aqui, destrói ou oculta coisa própria, né? Pessoal, eu tenho um veículo, quero receber valor de seguro, vou lá e toco fogo nele, faço um BO dizendo que, na verdade, foi furtado. Isso, primeiramente, é estelionato, né? Porque eu estou querendo enganar a seguradora e, além disso, pratico o crime de comunicação falsa de crime, né? Então, isso aí também, eu pratico 2 crimes uma vez só, né? Tá? Lesa o próprio corpo ou agrava as lesões. Então, vou lá, corto o meu braço, né? Amputo o meu braço visando receber o valor de seguro. É um absurdo, né? Isso aí. Mas, né, já aconteceu casos assim. Aí você diz, professor, mas é uma autolesão, não pode ser crime. Tudo bem, não vai configurar lesão corporal. Mas essa conduta, ela transcende a pessoa do agente e atinge o patrimônio da seguradora. Então configura crime de estelionato, a conduta equiparada a estelionato, tá? Inciso 6, muito importante, que é a fraude no pagamento por meio de cheque, né? Então fala assim, aquele que emite cheque, né, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento, né? Então eu vou lá, emito um cheque sem fundo, né? Estelionato. E para isso, óbvio, eu tenho que saber, né, que no momento em que o cheque for descontado, não vai ter dinheiro lá. E mesmo assim eu emito o cheque. Então eu tenho que comprovar esse dolo, tá? Ponto importante, pessoal, esse inciso 6, ela apenas incide quando a conta ela está plenamente aberta, a conta é do titular, do emitente do cheque,
e o cheque ele é plenamente verdadeiro, tá tudo certo. Existe a conta, ela está ativa, aquele que emite o cheque, ele é o titular da conta, né, que está ali no cheque. Ocorre que o cheque, né, ocorre que a conta não tem fundos, simplesmente isso, não há fundos para, né, suprir ali o que está, né, na cártula, tá? Agora, se eu falsifico um cheque, eu respondo conforme o caput do artigo, beleza? Se eu vou lá e falsifico o cheque, se eu já encerrei a conta, mas eu estou com os talões e estou passando o cheque na praça, então nesse caso eu respondo conforme o caput. Agora, se minha conta está perfeita, está tudo direitinho, o meu cheque é verdadeiro, eu sou titular da conta, tudo certo, a conta está ativa, ocorre que não tem dinheiro, eu sei disso, eu tenho esse dolo, né? Então com isso eu respondo conforme as penas, a pena mesma na verdade, né? Mas conforme a conduta do parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, tá? Do Código Penal. Então isso aí é um detalhe também super importante, tá? Então já falamos aqui de todo o parágrafo 2º, né? Vamos agora falar sobre o parágrafo 3º, que traz uma causa de aumento de pena, tá? Então o parágrafo 3º traz uma causa de aumento de pena. Então fala aqui, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistente social ou beneficência, né? Pessoal, aqui nesse estelionato majorado, né, nós temos, por exemplo, estelionato praticado contra o INSS, né, que existe toda uma jurisprudência, né, que é muito importante, né? Noutra oportunidade eu posso comentar com vocês, né, sobre essa jurisprudência, que dependendo da situação, nós temos um crime instantâneo de efeitos permanentes e temos o chamado crime continuado, né? Por exemplo, o servidor da autarquia, né, que permite a fraude contra a autarquia previdenciária, ele pratica um crime instantâneo. Então, no momento que ele pratica, né, que ele facilita ali de certa maneira, a fraude na concessão de um benefício previdenciário, o crime se consuma naquele momento. É um crime instantâneo, beleza? Ponto importante isso. Segundo lugar, se o crime é praticado, né, quem pratica a fraude, digamos que é o beneficiário do benefício, né, aquele que vai receber o benefício previdenciário. Então, o beneficiário não é o servidor, mas é o beneficiário. Então, digamos, o evento que tem uma doença, leva um atestado médico falso, né, por exemplo, e o celular tocando aqui, né, e consigo o benefício. Então, com isso eu tenho um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque eu vou ficar lá recebendo, né, esse benefício. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação que envolve, né, que envolve aqui algum familiar, aquele que, digamos assim, eu tenho uma irmã, né, que ela é beneficiária, ela morre e eu pego o cartão dela e passo a receber, né, o benefício. Eu pratico um crime continuado, certo? É um crime continuado. Então, a cada vez, né, que eu vou lá, todo mês que eu vou receber, né, o benefício de forma indevida, eu pratico uma nova conduta criminosa. Entendeu isso? Então, se eu tenho o servidor da autarquia, crime instantâneo. Se eu tenho o próprio beneficiário, né, aquele que se beneficia diretamente do benefício previdenciário, enfim, ele pratica um crime instantâneo de efeitos permanentes. Agora, se eu tenho um terceiro, né, que recebe o benefício no lugar daquele que morreu, enfim, então eu tenho um crime continuado. Então, isso aí também é muito importante, é uma jurisprudência bem interessante de tribunais superiores, tá bom? No que tange, né, o crime ser instantâneo de efeitos permanentes ou até um crime continuado, beleza? Pessoal, no parágrafo 4º temos o chamado estelionato contra idoso. Então fala assim, aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, né? Então nós temos aqui também uma duplicação da pena, então a causa de aumento de pena, beleza? Aí o parágrafo 5º, que é o parágrafo que foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, que é justamente o pacote de crime, né? Olha só o que ele diz, fala aqui, ó. Somente se procede mediante representação. Então, em regra, o estelionato é um crime que processa-se por ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, se submete todo aquele regramento, prazo decadencial de 6 meses,
a contar do conhecimento da autoria delitiva, né? Caso contrário, transpassados esses 6 meses, ocorre o que? A extinção da punibilidade, tendo em vista a decadência, né? A decadência, conforme o artigo 107 do Código Penal, é uma causa extintiva da punibilidade, tá bom? Então, fala aqui, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1º, a administração pública direta ou indireta. Então, olha só, veja bem, aqui no parágrafo 4º, no parágrafo 3º, que trabalhamos, né, o estelionato praticado contra uma entidade pública, por exemplo, a autarquia previdenciária, nessa situação, a ação ela continua sendo pública incondicionada. Se eu tenho como vítima a administração pública, seja direta ou indireta, quando falo de administração direta, envolve empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, certo? Então, nessas situações aí, nós temos a chamada administração pública indireta. Então, se o crime é praticado contra uma entidade da administração pública direta, né, ou indireta, logo, o crime processa por ação penal pública incondicionada. Então, isso é muito importante também. Inciso 2. Se a vítima for criança ou adolescente. Vítima criança ou adolescente, ação penal incondicionada, tá? Inciso 3, pessoa com deficiência mental. Então, pessoa com deficiência mental, ação penal pública incondicionada. E até essa expressão com deficiência advém do chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, não fala a pessoa portadora de deficiência. Isso não é mais correto. É a pessoa com deficiência. Tudo bem? Inciso 4º fala, também aqui no caso, se a vítima for maior de 70 anos de idade ou incapaz, né? Pessoal, é muito importante isso aqui, quando fala maior de 70, né? Então já pode falar, professor, então se a vítima for idosa, é ação penal pública incondicionada? Não é. Se for idosa, nós temos uma majorante no crime. Se ela for maior de 60 e menor de 70 anos, né, é ação penal pública condicionada à representação. Só será incondicionada se ela ultrapassar o patamar de 70 anos. Isso é muito importante, tá? Tranquilo? Na minha visão, isso aqui foi um retrocesso. Por quê? Houve a exclusão de uma parte dos idosos, daqueles com maior de 60, menor de 70. Então, eu acho que houve um retrocesso no que tange a proteção do idoso. Mas o legislador achou por bem, né? Somente a partir de 70 anos, maior de 70 anos, a vítima, nesse caso, aí sim eu teria uma ação penal pública incondicionada, né? Ou se a vítima for pessoa, né, incapaz, tá? Ponto importante, pessoal, é que, conforme a doutrina, a vítima do crime de estelionato, né, ela deve ter capacidade para ser iludida, né? Pois, do contrário, nós não temos o quê? O crime do artigo 173, que seria o abuso de incapazes, né? Porque quando a vítima, né, ela sofre o crime em razão de necessidade, fala que o tipo penal, paixão ou inexperiência, né? Então, se a vítima não tem condição de entender, eu tenho o crime do artigo 173, que seria o crime de abuso de incapazes, tá? Muito importante também. Outra situação que é muito discutida é em relação à retroatividade da lei. Você vai dizer, professor, naqueles casos anteriores em que o agente está respondendo uma ação penal, por exemplo, por crime de estelionato, né? Será que essa necessidade de representação da vítima ela tem que retroagir? Porque se eu falo decadência, a decadência ela envolve direito material, né? Que não é à toa que é previsto no Código Penal, é uma causa extintiva da punibilidade. Então, será que não seria necessário colher a representação da vítima para aí sim dar um prosseguimento à ação penal? Então, há 2 posicionamentos nesse sentido, né? Então, o primeiro posicionamento fala assim, que se a denúncia ela já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, óbvio, não sendo, né, alcançado pela mudança. Então, tem que ter cuidado porque essa lição, né, ela transforma a natureza da representação em condição de procedibilidade, né? Então, ela é uma condição de procedibilidade. Então, isso é importante. Porque se eu achar
entender que é necessária a retroatividade disso, eu vou estar alterando a natureza jurídica, né, da representação, que deixa de ser uma condição de procedibilidade e passa a ser uma condição de prosseguibilidade. Isso não está correto. Não é uma condição de prosseguir, mas é uma condição de proceder. Para proceder é necessária a representação. Então, essa doutrina entende que se já foi ofertada a denúncia, não há o que se falar em retroatividade, não é necessária a retroatividade. Por quê? Se eu passo a defender isso, eu altero a natureza jurídica da representação, que deixa de ser uma causa, né, uma condição, melhor dizendo, de procedibilidade, e passa a ser uma condição de prosseguibilidade. Não é correto isso, tá? Primeiro ponto. Então, concluindo, se iniciada a denúncia, já ofertada a denúncia, não há retroatividade dessa necessidade de representar, trazida pelo parágrafo 5º aí no artigo 171. Terceiro ponto, se a denúncia ainda não foi ofertada, a outra parte da doutrina, né, entende o seguinte, que deve o MP aguardar uma oportuna representação da vítima, né, ou o decurso do prazo decadencial, né? Então isso aí é muito importante. Aí põe aqui como termo inicial para os fatos pretéritos, né, a data da vigência da nova lei. Então, os 6 meses, né, quando fala aqui, por exemplo, tem um inquérito policial em trâmite. Então, a doutrina entende o seguinte, olha, a partir do momento, né, que essa lei, que a lei 13.964 entrou em vigor, salvo engano foi em janeiro desse ano, então conta-se a partir dali 6 meses para aquelas pessoas que estão, por exemplo, respondendo inquérito policial, né, então para que as vítimas venham, né, sejam intimadas para desejar, se querem ou não representar contra o autor do delito, tá? Então essa necessidade de representação somente naqueles casos em que não for ofertada a denúncia e desde que não tenha ocorrido a decadência, tendo como termo inicial a data da entrada em vigor da lei 13.964 de 2019, que, né, veio trazer a nós aí o pacote anticrime, tá? Então, pessoal, isso aí é muito importante também, tá? Estelionato é um crime que tem muita coisa para falar, se a gente for trabalhar aqui, vai ser aula para um bom tempo, mas a minha intenção era trazer justamente esses pontos mais importantes, tá? Que é o que cai muito em prova de concurso, OAB, enfim, tá bom? Pessoal, então era isso, tá? Agradeço aí a vocês, né, por assistir essa aula. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.